Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre tipos de teste de software. Nós falamos sobre os níveis de teste de software, sobre técnicas de teste de software. Esses tipos de testes eles podem se enquadrar também tanto em níveis como dentro de algumas técnicas também. Porém, eles não são tão discutidos, mas são muito importantes. E é por isso que eu quis trazer alguns desses tipos de teste para que a gente possa ficar sabendo da existência dele e também fazer uma atividade ali de teste desses que a gente vai apresentar. Então, desses testes que eu elenquei aqui, eu coloquei o teste de usabilidade, o teste de instalação e configuração, o de desempenho e de segurança e o teste beta e alfa, que é um teste de sistema também, só que a gente vai falar um pouquinho sobre ele rapidinho, que é bem comum a gente ver essas duas palavras aí nos softwares. Não o alfa nem tanto, mas o beta sim. De vez em quando a gente vê uma ferramenta beta e na verdade esse beta é se referindo ao teste beta, uma ferramenta beta teste que na verdade eles disponibilizam ali para algumas pessoas utilizar a ferramenta, que não é a versão estável ainda. Mas vamos lá. Então o primeiro dele é o teste de usabilidade. Então o teste de usabilidade ele é utilizado para avaliar se o software desenvolvido é de fácil uso e se os recursos disponíveis são intuitivos ao usuário, propiciando uma boa experiência de uso. Então, quando você faz sua ferramenta, você precisa saber se os usuários também vão achar essa ferramenta fácil de usar. Então, você faz esse tipo de teste para poder descobrir se está tendo uma navegabilidade boa. Faz alguns relatórios ali para saber alguns erros os principais caminhos que os usuários não estão encontrando, Então esse teste ele pode ser desenvolvido assim, tem algumas outras formas também, mas você pode colocar a pessoa que vai usar o software dentro de uma salinha e você ficar observando ela utilizar a ferramenta, Você pode passar um roteiro para ela utilizar a ferramenta e aí vai anotando como foi que ela fez aquele procedimento. Ela também vai dizer se não achou um recurso ou não, e aí você vai montando esse tipo de teste. Então, as pessoas que participam geralmente são usuários reais mesmo, que representa a persona, ou seja, que tem todas as características real daquele usuário que vai usar o sistema para que o software é destinado. Você pode fazer isso, aqui é um ambiente bem montado, Olha, ele está acompanhando a tela dela lá. Mas você pode também fazer um questionáriozinho e pedir para filmar a tela enquanto a pessoa vai navegando na sua ferramenta. Então, cada participante explora a ferramenta enquanto o analista, que é normalmente o UX Design, a gente usa muito esse termo de UX, na verdade, design, como as pessoas que desenvolvem as interfaces das ferramentas. Então, o design mesmo, que vai desenvolver a ferramenta bonitinha, com os ícones intuitivos, com as cores, com toda aquela teoria das cores bonita. Então, geralmente essa pessoa que vai conduzir esse tipo de teste. Com as observações anotadas, é possível mensurar os resultados sobre aplicativos, sites e softwares em geral, e então propor melhorias. Então, por exemplo, no meu site ele tem uma lupinha ali que eu posso fazer uma busca. Será que as pessoas estão enxergando aquela lupa ali mesmo? Se ela não encontrou o recurso, será que ela vai usar a lupa para poder fazer a pesquisa no site? Se utilizar a lupa, será que está tendo respostas satisfatórias? Então é mais ou menos nesse sentido. A gente encontra por aí bastante um roteiro para a gente aplicar um teste de usabilidade e é bem interessante. O outro tipo de teste é um teste de instalação e configuração. Nesse caso aqui, é feito alguns testes em diferentes configurações de ambiente de hardware, de software, para ver se o meu software ele está funcionando bem com uma configuração de memória menor, se ele funciona bem tanto no Windows ou no iOS ou no Android, e por assim vai, Ele também pode ser desenvolvido como um teste de desempenho, que a gente vai falar ali na frente. O teste de instalação,
né, ele tem como objetivo de teste testar diferentes configurações de hardware e software em condições diversas, como o espaço de memória é insuficiente, como é que esse software vai estar respondendo. É um pouco parecido cada um dos dois, mas tem nuances aqui que os diferenciam, tá? Esse teste é implementado e executado em aplicativos e sistemas. Bom, um outro tipo de teste que a gente tem é o teste de desempenho. Esse daqui as pessoas costumam desenvolver muito para quem joga, né, fazer overclock ali para saber qual o máximo do processador consegue desenvolver. Mas não é só isso. A gente pode ter outro tipo de teste de desempenho que a gente vai ver ali mais à frente. Então, o teste de desempenho é uma classe de teste implementada e executada para caracterizar e avaliar as características relacionadas ao desempenho do destino, né? Um servidor ali onde vai suplantar uma ferramenta, por exemplo. A gente tem que saber o desempenho desse servidor e aí dependendo da técnica utilizada para medir esse desempenho. No começo das interações de arquitetura, os testes de desempenho têm a função de identificar e eliminar gargalos de desempenho relacionados à arquitetura. Então, quando a gente está fazendo uma ferramenta, a gente precisa identificar quantos módulos ela vai ter, como esses módulos vão estar conversando, e a gente aplica ali um teste de desempenho que pode nos dizer qual é a melhor arquitetura que a gente pode estar aplicando naquele sistema. E durante a construção mesmo, tipos adicionais de teste de desempenho são implementados e executados para ajustar o software e o ambiente. Por exemplo, otimizando o tempo de resposta das ferramentas e os recursos utilizados. Ele verifica a aceitabilidade do sistema diante de condições de alta carga e estresse. Por exemplo, o quanto de carga que esse meu servidor, essa minha ferramenta, aguenta aqui nesse servidor, ou o estresse. Como um grande número de transações, né? Você pode fazer ali, simular número de transações para acessar a tua aplicação, para ver o quanto ela aguenta, né? O número de clientes acessando, ou até de volume de dados que podem estar sendo baixados dessa ferramenta ali, ou no servidor, se for o caso. Então, a gente tem aqui esses dois tipos, tanto de carga como o de estresse. Então, no tipo de teste de desempenho de carga, verifica a aceitabilidade do comportamento de desempenho do sistema sob condições operacionais variadas, como o número de usuários, número de transações e outros, enquanto a configuração permanece constante, né? Então você tem ali as mesmas configurações da sua máquina, tem ali a sua aplicação funcionando e você começa a simular números variados de usuários acessando a sua ferramenta e números de transações também variados para acessar essa ferramenta, e você verifica como é que está sendo o desempenho em relação à carga desse sistema. Isso é muito importante para esses sistemas de compras, por exemplo, né? Por exemplo, no Black Friday, por exemplo, tem que ter feito esse tipo de carga para saber quanto de usuário a minha ferramenta ela suporta. E ele já tem uma noção de quantidade de pessoas que vão estar acessando o site naquele dia. Então, eles têm que preparar os recursos, às vezes tem que precisar de mais processamento, ou às vezes até consertar um módulo do sistema que está mais lento mesmo, né? E o outro tipo é o de estresse. Ele verifica a aceitabilidade do comportamento de desempenho do sistema quando condições anormais ou extremas são encontradas, como redução de recursos ou número extremamente alto de usuários, né? O que também chega a ser um pouco aqui, né? Como aqui fala o número de usuários, aqui também a gente tem aqui o teste de estresse. Então você fica tentando estressar ali, tenta obter o máximo de desempenho que aquele sistema pode oferecer, né? Aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer o desempenho. Tá? Eu quero que vocês olhem bem atentamente para cada uma delas. Tem uma atividade que é para escolher uma ferramenta, escolher uma aplicação e fazer esse teste e fazer um relatório para mim depois. Tá bom? Então a gente tem algumas dessas, eu peguei, tem bastante, né? Eu só peguei essas aqui para vocês darem uma olhada e depois fazer um relatório. Tá? Não vou discorrer muito sobre elas não, é só ler aqui. Elas têm
propósito às vezes um pouco diferente, para testar aplicações diferentes. A gente tem aqui para o Apache, né? E aqui às vezes só para requisições HTTP, e aí por aí vai. O outro teste que a gente pode fazer é o teste de segurança. Esse é importante também, né? Às vezes a gente desenvolve um site ou uma ferramenta, a gente não se preocupa com os riscos que essa ferramenta pode estar sob ataque. A gente abre uma porta, pode estar abrindo uma porta para outras ameaças, então esse tipo de teste de segurança é importante. Esse teste de segurança de aplicativo na web é o processo de medir, analisar e resumir o nível de segurança ou postura de um aplicativo. Usado para testar e avaliar a força de segurança de um aplicativo usando técnicas manuais, né, ou automatizadas de teste de segurança. Com ele a gente pode identificar quais vulnerabilidades ou ameaças que possam colocar em risco a segurança e a integridade do aplicativo, não só do aplicativo, mas da máquina como todos. Por exemplo, se você tem um aplicativo dentro de um servidor e que dentro desse servidor tem outros arquivos ali dentro, você pode estar colocando o sistema todo, ali o teu servidor todo sob risco. É executado depois que o aplicativo é desenvolvido, né? Aqui algumas ferramentas que a gente pode ter para fazer teste de segurança. Então, essas daqui eu também quero que vocês olhem, né, escolham uma dessas ferramentas e também escolham um sistema para poder fazer esse teste de segurança. Vai ficar mais detalhado lá no questionário, tá, essa atividade. Então, o Metasploit, o Burp Suite e o WASP-Zap. Tá? E por último, o teste alfa e teste beta. Então, o que são esses dois tipos de teste aí que tem? São testes de sistema, ou seja, quando o sistema já foi concluído, né, já está sendo entregue. O teste alfa, ele é a última etapa dentro do ambiente de desenvolvimento, e o beta é quando ele já está fora, já está em produção. Então, o que é o teste alfa? O teste alfa são assim chamados por serem realizados no início, ou seja, próximo ao final do desenvolvimento do aplicativo e antes do teste beta. Realizado no início, não, vou tirar isso daqui. Então, ele é realizado antes do teste beta e é no finalzinho ali do desenvolvimento. A gente fez o teste de unidade, fez o teste de integração, fez o teste de sistema, e aí a gente tem aqui um tipo de teste de sistema que é o teste alfa. Esses testes são realizados para verificar a aceitação do aplicativo, além de possíveis bugs antes do lançamento para os usuários. Aqui a gente está meio que validando a nossa ferramenta no final, né? Para o usuário saber, verificar ali se ele está de acordo com o que o cliente queria. São realizados em ambiente de laboratório, ou seja, em ambiente fechado, né? Algo parecido com a gente viu aqui no teste de usabilidade. Porém, aqui são várias pessoas utilizando o sistema, né? Uma só. E a gente não está verificando a interface em si, a gente está verificando lá as funcionalidades mesmo. E aí é um ambiente fechado, né? Você pode colocar ali e ficar anotando o que os usuários estão achando. Comumente, eles são executados por funcionários internos que simulam usuários reais, realizando tarefas típicas do aplicativo. O teste beta, esse daqui é bem comum, né? A gente vê por aí, uma ferramenta beta teste, uma ferramenta beta. Quando é uma ferramenta beta, significa que ela está sob teste. Você está usando essa ferramenta como uma possível cobaia, né? Ela já foi lançada, você pensa que ela é uma versão pronta, mas ela não está pronta, né? Quando a ferramenta é pronta, ela tira o beta. O Google antigamente tinha um beta lá no Google, tinha escrito um beta. Significa que aquela versão que você estava utilizando não era a versão final, era uma versão beta, que estava em melhoramento ainda. Eles deixaram por muito tempo assim, versão beta, né? Porque era como se eles estivessem continuamente melhorando a ferramenta. Então, o teste beta são realizados por usuários reais, em ambientes reais, e podem ser considerados como uma forma de teste de aceitação do aplicativo. Neste caso, a versão beta do aplicativo é liberada para um número limitado de usuários reais para se obter um feedback.
Tem algumas ferramentas que, quando dá algum erro também, elas pedem para você enviar um relatório de erro, né? Ajuda bastante os testadores para descobrir qual foi o tipo de erro e consertar o erro. Os testes beta são fundamentais para reduzir risco de falhas e fornecer maior qualidade do aplicativo por meio da validação dos usuários. Geralmente, a maioria das questões ou feedback coletados no teste beta são implementados em versões futuras do aplicativo, né? Como são os novos requisitos que surgem ali, né? Ou podemos dizer nem requisitos, mas correção de falha mesmo. Então é isso, o teste beta é quando a gente já tem a ferramenta pronta e a gente já libera ela no mercado. Pode ser para um número limitado de usuários, mas pode ser como o Google fazia para toda a sua gama de usuários, e os usuários eram suas cobaias, por assim dizer. O alpha não, ele é antes de ser liberado para os usuários em geral e é feito ali dentro de um ambiente controlado, né? Aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer essa aula.